Aí está, irmãos. Palavra de forma resumida, mas muito inteligente no sentido espiritual, fazendo a gente pensar, irmãos. Aí o pensamento que diz que a vida é da cor que a gente pintar. Deus Pai Celestial nos dá, no sentido figurado, a tinta e o papel, e a gente pinta o cenário da forma como está desenhado em nosso coração, em nossos sentimentos, irmãos, nos porões de nossa alma. Então é preciso, irmãos, muitas vezes firmeza. E outro pensamento sábio também diz: olha, é preferível dizer não e ficar amarelo, ou melhor, vermelho por 2 horas, do que falar sim e ficar amarelo para o resto da vida, irmãos. No sentido figurado, irmãos, às vezes é preciso a gente ter uma postura mais firme. É preciso, muitas vezes, dizer não. Se você não tem argumento para justificar o seu não, também não importa. Importa é que a decisão é sua. Importa é que você vai ter que responder diante do juízo de nosso Deus. Não importa se te faltar argumento para justificar o teu não para o teu colega, para o teu próximo. O importante é a tua fidelidade diante de Deus. E o teu sim para as coisas boas, para as boas amizades, para aquilo que vale a pena, para aquilo que edifica a tua alma e te torna um verdadeiro filho de Deus, te aproxima de Deus Pai Celestial. Então tenha coragem, como está dizendo aqui, palavras do salmista Davi, que o justo, ele tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, não tem prazer na desobediência, na corrupção, não anda por caminhos tortuosos, pecaminosos, não tem prazer de difamar o seu próximo, o seu semelhante, de usar mal a sua língua, que no sentido figurado, comparado na doutrina, é uma espada de 2 gumes, corta, irmãos, se for usado para o bem, constrói, faz as pessoas repensarem a caminhada, faz as pessoas mudarem rota, irmãos. Se for usado para o mal, destrói, causa vendaval na vida do outro, devassa a vida do seu próximo, do seu semelhante, irmãos. É preciso a gente usar bem este dom que Deus nos deu, irmãos, se expressar, de poder falar, irmãos, usar bem a nossa língua e ter firmeza, ter pulso firme. Tem hora que é preciso, irmãos. A gente não vai ser, como diz aqui a nota, antipático com os outros, mas é preciso a gente defender os nossos ideais, a nossa forma de ser. Preciso ser, irmãos, no sentido figurado, um formador de opinião também. Você tem a sua fé, você tem os seus ensinos, os ensinos que nos levam, irmãos, a ter caráter ilibado diante de Deus e diante dos seus santos. Seja um formador de opinião, defenda seus ideais, defenda a sua igreja, defenda a sua fé, dê o seu exemplo. Também não adianta falar e fazer o contrário, irmãos. A gente dói falar, mas a gente tem visto que alguns até têm um certo manejo no falar de nossa igreja, tem uma certa habilidade em falar da Santa Avó, em falar do Santo Irmão Aldo, mas o exemplo fala o contrário, irmãos. Estorva a caminhada do seu próximo, do seu semelhante. Jesus classificou na sua doutrina como escândalo esse tipo de atitude. Fala uma coisa e faz outra, irmãos, e ele diz que a pena para esse tipo de gente também é muito severa, irmãos. Então é preciso ter cuidado, vigilância, prudência da sua caminhada, defender os seus ideais, sua forma de pensar, sua religião, sua fé, a fé em nossos santos, irmãos, mas coerente, falar e agir. Assim fez Santo Irmão Aldo, assim fez Santa Avó, assim aprendemos, irmãos. Então vamos escrever a nossa história, vamos pintar o cenário. À disposição nossa está a tinta e o papel do sentido figurado. Deus nos dá a oportunidade, irmãos. Escreva a sua história, faça a diferença, influencie pessoas para o bom caminho, para o bem, irmãos. Diz aí a nota, não demora, irmãos. Se as amizades são boas, a tendência é que a gente produza bons frutos, a tendência é que a gente melhore. Se as amizades são inconvenientes, a tendência é recair, a tendência
é regredir, tendência é ficar pelo caminho. E é verdade, irmãos. Não é para pôr medo em ninguém. É a verdade. Assim é o ser humano, influenciado para o bem ou para o mal. Pense nisso, irmãos. Ficamos por aqui, e que a graça dele, Senhor Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó de nosso Santo Irmão Aldo, nos envolva, nos una, faça a gente lidar com as diferenças, faça a gente perdoar mais, tolerar mais, enxergar mais a dificuldade de nosso próximo, de nosso semelhante, irmãos, e ser mais amistosos, mais companheiros, mais irmãos de verdade, irmãos, menos competidores, menos competição predatória, irmãos, menos disputa por espaço, menos ego, irmãos, menos sentimentos pessoais que muitas vezes sufocam as pessoas na caminhada, irmãos. Vamos lidar com isso, vamos permitir que a bênção de Jesus soterre os maus sentimentos. Muito obrigado a todos vocês.